Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Rafa, sou engenheiro mecânico e fundador da Performance by Rafa, certo? Hoje o tema é simples, mas pode se tornar complexo, ou vamos ver aí o que vocês vão achar do tema. O que é intercooler? Solta a vinheta aí. Fala pessoal, beleza? Fala pessoal, beleza? Fala pessoal, beleza? Para você que não é inscrito no canal, para você que já é inscrito no canal, ativem o sininho de notificações para receber aqui todo o conteúdo que a gente posta. E você que não é inscrito, se inscreve no canal. Foi redundante, eu sei, mas é justamente para lembrar você ali de dar uma moralzinha e se inscrever no canal, certo? Então vamos começar? Chega de conversa? Bora! Galera, é o seguinte, fiz um esquema aqui na lousa para vocês para explicar o que é intercooler, certo? Muitas pessoas têm dúvidas se é bom, se é ruim, se vale a pena. Tem várias coisinhas aqui, mas eu acho que antes de tudo é a gente entender exatamente o que é e para que serve um intercooler. Vamos lá? Então, primeira coisa, vamos posicionar ele, vamos dizer aonde está o intercooler na fila do pão, tá? O que eu quero dizer com isso, galera? Fiz um esquema extremamente simples e ilustrativo. Tá? Então vamos começar aqui pela turbina. Essa aqui é uma turbina de lado, tá? A turbina, ela fica ali presa direto no motor. Quem gira a turbina é o próprio gás de escape do motor. Para ficar visual o sistema, eu simplesmente troquei as posições, mas a ordem das peças está exatamente correta, beleza? Então vamos lá. Vamos trabalhar primeiro com o fluxo do ar, para a gente entender aonde que é ar quente e aonde que é ar frio nessa história aqui. Então, o ar, ele entra, a turbina gira, ela vai puxar o ar ali através da admissão do carro, do filtro de ar. Então, tudo aqui que está em azul é o ar frio entrando na turbina. Esse ar frio vai passar pela turbina, vai ser acelerado na turbina, na caixa fria, tá? Que é a caixa fria da turbina. Vai sair aqui. Porém, quando esse ar... Então vamos pensar aqui que o ar ele está entrando na temperatura ambiente. Sei lá, então vamos pensar 30 graus, vai ter o cofre do motor, etc e tal. Quando você acelera o ar dentro da turbina, tem várias coisas que podem acontecer. Então a própria turbina, como a turbina tem a caixa quente e a caixa fria, né? Então o eixo cruza ali a turbina, você tem os eixinhos, aqui é a caixa fria, aqui é a caixa quente, aqui é a caixa fria. Então, aqui está entrando o gás de escape e girando esse rotor, certo? Que é esse mesmo rotor aqui. Aqui eu estou desenhando a caixa, a turbina está de lado assim, né? Então a caixa fria, a caixa quente estaria lá atrás dela. Então, qual que é a ideia? Esse rotor está girando. Então, o próprio gás de escape, legal, hein? Por radiação, condução e convecção. Os três meios de troca de calor existentes aqui na física estão ocorrendo daqui para cá. Então, a própria caixa quente esquenta a caixa fria, tá? Por esses meios de condução aqui. Quando ela esquenta a caixa fria já naturalmente vai esquentar o ar. Eu somando isso a acelerar a velocidade do ar, então vamos fazer uma explicação bem legal aqui, vamos dar um zoom nesse tubo, tá? Então esse tubo aqui, agora é esse tubo, certo? Então eu estou acelerando esse ar. O ar, ele é um fluido, certo? Como qualquer outro fluido, mas tipo, tem gente que às vezes pensa que o ar não é um fluido, que um fluido precisa ser líquido, por exemplo, mas não, um fluido pode ser gasoso. Então qual que é a ideia? O ar, quando eu acelero, você tem várias moléculas no ar aqui dentro, certo? Molécula, enfim, de oxigênio, etc e tal. Essas moléculas, quando eu estou acelerando elas criam atrito entre elas. E o resultado do atrito é o calor. Então, além de você aumentar a temperatura por isso daqui, só da caixa quente, caixa crente, a caixa que reza o Pai Nosso e dá o dízimo lá. Então só de você esquentar, só da caixa quente esquentar a caixa fria, você já tem ali um aumento de temperatura, mais a soma do aumento da velocidade do ar.
Então você tem um incremento de temperatura. Esse ar, quando ele sai da turbina, ele já não sai frio como ele entrou, ele já sai muito mais quente do que ele entrou, certo? Se eu não tivesse um intercooler nesse sistema e ele passasse direto aqui para o motor, eu ia estar entrando com ar quente no motor, certo? E quente e frio é relativo. Vamos sempre trabalhar quando eu digo quente, ele naturalmente é maior do que a temperatura ambiente, certo? Então, tô chamando quente e frio é relativo sempre, pessoal. Tô chamando de quente o que é maior que a temperatura de entrada de ar, que é a temperatura ambiente, tá? Então, beleza. Ele entrou aqui com essa temperatura direto no motor sem o intercooler. Para quem não sabe, a eficiência de um motor é muito legal. A fórmula física de eficiência diz que quanto maior é a diferença de temperatura entre o motor e o ar que entra, maior é a eficiência desse motor. Rafa, então se eu tivesse um motor que trabalhasse a 1500 graus de temperatura e o ar entrasse aos mesmos 30 graus de temperatura ambiente, esse motor seria mais eficiente? Sem dúvida, seria o melhor mundo ideal. Se desse para trabalhar com 10.000 graus, seria o mundo ideal. Mas vocês já imaginaram qual material que deveria ser feito esse motor para poder suportar essa temperatura? Então a gente tem limitações físicas aí também, de material, de custo, né? Imagina você fazer um motor do metal mais pica das galáxias lá, que o ponto de fusão dele é na Lua, imagina? Então assim, não dá. Então a gente tem que respeitar essas limitações. Então o que a gente faz? Ao invés da gente trabalhar aumentando a temperatura do motor, a gente tem que trabalhar diminuindo a temperatura de entrada de ar no motor. É muito mais barato do que você fazer isso. Rafa, se eu tiver um carro, eu fiz um kit turbo feito, não é um carro original, e eu não coloquei intercooler. E aí, vai ser pior, vai ser melhor para o meu carro? Segura que eu vou responder essa questão daqui a pouco. Vamos lá. Vamos voltar aqui então. Então, o que é o intercooler? O intercooler nada mais é, né? O nome em português do intercooler seria radiador de ar. Simples desse jeito. Ao invés... Sabe o radiador do seu carro? Que vai água ali, né? Que não é água, né? Um fluido refrigerante. Vai ali, ele resfria em um radiador, uma colmeia como essa daqui. Aqui é a mesma coisa, só que ele resfria o ar. Então, se o ar esquentou aqui, naturalmente, e eu tenho um intercooler para derrubar essa temperatura, é bom ou é ruim? Óbvio que é muito bom, né? Então, o que vai acontecer? Esse ar entra quente, ele vai circular aqui nas colmeias do intercooler. Pensa que esse intercooler está em uma posição do carro que, conforme você aumenta a velocidade, o ar aumenta, logicamente, a velocidade do ar batendo nele aqui. Então, quanto maior a velocidade do ar, melhor vai ser a troca de calor dele por convecção para esfriar aquele gás, aquele ar que está passando aqui. Então, o que vai acontecendo? Vai passando pelas colmeias, ao fim das colmeias, ele esfria o máximo que dá, pum, e entra no motor frio. Ó que legal, né? Então, um intercooler nada mais é que qual é a fórmula para a gente identificar se o intercooler é eficiente ou não, né? Isso, logicamente, tem grau de comparação, mas vamos pensar que se a temperatura... Deixa eu até trocar a cor das canetas aqui, que vai ficar mais bonitinho e mais visual. Se a temperatura de entrada do ar, essa daqui, ó, TE, ela entra aqui. Se depois de passar o processo, essa temperatura for maior do que a temperatura de saída desse ar, o intercooler é eficiente, ele funciona, certo? Vamos pensar aqui em valores hipotéticos. Vamos pensar que a temperatura, só para ficar fácil o exemplo, que a temperatura de entrada de ar aqui foi de 80 graus Celsius, certo? Se ela passou pelo intercooler e saiu a 79 graus Celsius, esse intercooler é eficiente, certo? Mas, Rafa, eu vou ter um intercooler para baixar 1 grau só? Vale a pena? Eu acho que não. Nesse caso, eu acho que não. Por quê? Ser eficiente é relativo, você precisa de 1 grau de comparação. Concorda comigo? Vamos pensar, a temperatura entrou a 80 e saiu a
o intercooler power de verdade, e saiu a 40 graus, puta merda, você tá ganhando potência pra caramba aqui, você tá melhorando a vida útil do seu motor, tá? Vou explicar isso pra vocês em um próximo vídeo que eu vou falar sobre intercooler, só que aplicado no motor diretamente lá. Acho que vocês vão gostar. Se esse vídeo já estiver gravado, vou deixar aqui em cima. Se não tiver, eu deixo no fim desse vídeo aqui ou no link aqui embaixo. Fica tranquilo que você vai achar, E se você tiver na dúvida, você pode escrever. Tem gente que não sabe como é que pesquisa no YouTube dentro de um canal. É muito curioso, né? Mas é bem simples. Por exemplo, se você quiser saber, dentro do nosso canal, que tem... Quantos vídeos ele tem agora? 382 vídeos. Como é que você vai achar um vídeo dentro de 382 vídeos? É difícil, né? Então, o que você faz? Você escreve lá, Intercooler Performance by Rafa, lá na barra de busca, aqui em cima. Aí você vai ver tudo que tiver intercooler e for da gente, você vai ver lá. Então, você vai achar, certo? Isso serve pra qualquer... tem uma 320, quero ver se tem vídeo 320. Quer BMW 320 Performance by Rafa, certo? Beleza. Voltando aqui. Então, Rafa, como que eu sei, então, escolher se o intercooler é bom ou não para mim? É curioso, né? Aí a gente entra no mundo da engenharia. Como que eu vou diferenciar um intercooler que faz com que o gás, que o ar entre a 80 graus... Faz não, né? Que é uma temperatura hipotética. Que baixe de 80 graus para 79 graus de 80 graus para 40 graus. E aí? Como que eu sei isso aqui? Porque até então, muita gente pode estar assistindo o vídeo e falando, mas intercooler é muito simples, ele só serve para resfriar o ar. Sim, é verdade. Mas e aí? Você quer pôr um no seu carro? Como é que você vai saber se o seu... Suponhamos que você tem um carro turbo original que já tem intercooler. Como é que você vai saber se o outro intercooler que você vai colocar vai baixar mais a temperatura do que o que você já tem? Aí entra a questão. Aí começa a ficar um pouco mais difícil, né? Então, sim, o que eu vejo aí no mercado de intercooler? O intercooler é fácil de se fazer. É ridiculamente fácil de se fazer. Um intercooler eficiente de verdade não é para qualquer um. Então, o que eu vejo muitas empresas fazerem? Elas pegam os produtos lá, sei lá, importados. Não que os importados sejam melhores que os nacionais, mas eu acho que intercooler, os importados ainda têm um pezinho ali um pouquinho mais forte. Não pelo produto, tá? O produto, a qualidade do produto, você vai achar produto nacional importado com a mesma qualidade. Mas o estudo que tem por trás, pelo que eu vejo, tô dentro do mercado há 10 anos, pelo que eu vejo, o estudo que tem por trás dos intercoolers aqui no Brasil ainda não é tão eficiente quanto o estudo que tem lá fora. Por que eu falo isso? Se você entrar num site aqui no Brasil que vende intercooler, você não vai achar, ou raríssimas às vezes você vai achar, essa informação aqui, um gráfico dessa informação. Então, vou fazer o seguinte, editor, aliás, né, Gabriel tá ali, não vou chamar você de editor, velho. Gabriel, põe na tela pro pessoal um gráfico de eficiência do intercooler da Wagner Tuning. Tem lá no site deles. Vocês vão ver como é que funciona um gráfico de eficiência. A Wagner Tuning, pessoal, não estou fazendo propaganda aqui, os produtos, infelizmente, por conta do preço do dólar hoje, tá? Nesse dia que eu estou gravando aqui, estão muito caros para trazer para o Brasil, então vale a pena para projetos grandes, né? E vale muito a pena. Mas como que é um gráfico desse? Você tem várias temperaturas de entrada e várias temperaturas de saída. Por quê? Vocês concordam comigo que dependendo da velocidade que eu tiver, da carga que eu estou dando no motor, essa temperatura é completamente variável? Então você vai ter lá, num gráfico, o quanto que ele consegue baixar. E não é uma coisa proporcional. Não quer dizer que se eu entrar aqui a 60 graus, ele vai baixar proporcionalmente aos 40 graus. Entendeu? Tem muita variação, muita variação. O ar batendo na parede do intercooler, a troca de calor por convecção, ela é praticamente exponencial. Quanto mais ar você tem lá, só que também chega uma hora que satura. Então, sim, tem muita conta por trás para fazer aqui, tem que fazer estudo de fluxo de ar, né? Porque às vezes você pensa, vou comprar um intercooler, esse intercooler é bem maior do que o intercooler que tem no meu carro, então ele vai ser bom. Não necessariamente, né? Agora, como é que a gente faz? Aí eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Como é que a gente faz para saber se o intercooler é bom ou não sem ter estudo nenhum? Aí é o brasileiro, né? Fala a verdade, Brasil,
você que é brasileiro que me assiste, você que é de Portugal também, então um abraço, eu sei que tem bastante gente de Portugal que assiste a gente, mas não se sinta ofendido por eu enaltecer os brasileiros aqui, que eu tenho certeza que você de Portugal enalteceria os portugueses em uma fase como essa, e isso não quer dizer que eu não gosto dos portugueses, e eu ainda estou esperando que vocês me mandem aí um pastelzinho de Belém, que eu já pedi aqui 3 vezes no vídeo, não recebi nenhum ainda do pessoal de Portugal aí. Brincadeiras à parte, galera. Por que eu acho que o brasileiro é um povo, assim, fantástico? O brasileiro que quer trabalhar, que quer realmente, que busca as coisas, é sensacional. Não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem sol, não tem política que atrapalhe, não tem porra nenhuma. Os caras vão atrás de verdade. E acabam simplificando coisas que, às vezes, puta, tem gente que estuda pra caramba pra chegar nisso e, às vezes, não consegue tirar essas sacadas da cartola aqui. Então eu vou dar uma sacada ridícula, ridiculamente idiota. É muito óbvia. Você vai falar, ah, Rafa, todo mundo faz isso, mas não é não, viu? Sabe o que você faz pra saber? Então suponhamos, você tem lá um carro turbo feito. Então você tem um APzinho lá que você montou, você tem já um intercooler, por exemplo, no seu AP. O que você faz? Você vai em um dinamômetro e aí você escolhe uma marcha. Então eu vou escolher, sei lá, 4ª marcha, por exemplo. E eu vou fazer uma puxada em 4ª marcha e eu vou fazer um log de temperatura, tá? Mas eu não vou fazer log com scanner, eu vou fazer log manual. O que você vai fazer? Então, de 1000 a 7000 RPM, por exemplo, com um passo de 1000 RPM, então, quer dizer, 1000, 2000, 3000, 4, 5, 6, 7, certo? Você vai anotar as temperaturas de entrada e de saída. Rafa, como que eu vou descobrir a temperatura de entrada e de saída? Você vai colocar um termopar. O que é um termopar? Você vai colocar um aqui, termopar, e um aqui, certo? O termopar vai medir exatamente a temperatura de entrada e exatamente a temperatura de saída. Então, com isso, você vai conseguir traçar o gráfico do seu intercooler. Não tô dizendo que é fácil, tá? Não é, é simples, é ridículo, mas às vezes é um saco você chegar no intercooler e aprender tudo, mas num AP é mais fácil que ele fica mais aparente. Então, fez isso. Pega outro intercooler, testa e vê a diferença. Assim, você vai matar se é um intercooler eficiente ou não. Certo? Por quê? Não adianta você ficar lá colocando um intercooler maior, vai te dar turbo lag pra caramba, vai demorar pra encher e às vezes não tem a eficiência que você pensa que tem. Não olhe só pelo ganho de potência. Por quê? Quando você passar no dinamômetro, pense o seguinte, o dinamômetro é um grau de comparação. Ele não recebe ar frontal. Então suponhamos que você tá lá, no dino a sua puxada vai ser, sei lá, vai calhar de ser de 120 a 220, a puxada lá de uma marcha inteira, sei lá. Dado isso, você concorda comigo que o ar do frontal que vem do dinamômetro é constante? Não é variável? E se você estivesse na rua acelerando, esse ar é variável? Então, tem muita variável aí para controlar, por isso que é caro um intercooler muito bem pensado. Essa empresa que eu citei para vocês, a Wagner Tuning, que tem o gráfico aí, é uma empresa de engenharia que produz intercoolers, certo? Olha a diferença, não é uma empresa de intercooler que sai copiando por aí, vende intercooler por tamanho e nem sabe o gráfico de eficiência. Então é muito diferente, certo? Tô puxando o saco deles porque, puta, a gente é parceiro deles há, sei lá, uns 8 anos. A gente sabe aí das dificuldades do dólar, então esse tipo de peça vale muito a pena para projetos que custam caro mesmo, onde o intercooler não faz tanta diferença financeira no projeto. Mas você que quer ter um intercooler fera ali, o melhor do mundo, tá? Não é o melhor aqui que a gente conhece, é o melhor do mundo, é a Wagner Tuning. Inclusive, agora vou usar isso, gente. Eu fui pro Semachou e conversei com os caras da Wagner Tuning lá, então você manda lá, manda o trechinho desse vídeo pros caras assistirem aí, certo? Então roda o trechinho aí do vídeo com os caras da Wagner Tuning. Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o Ben da Wagner Tuning e eu vou pedir para ele falar um pouquinho dos intercoolers para nós. Hi Ben, hey, how are you doing? Doing good. How are you doing? I'm good too. Great. So, could you explain to us why the Wagner Tuning intercoolers are different from the others? Yeah, sure. So first of all, I'd like to say welcome to the audience to the SEMA 2018 at the Wagner Tuning booth. Thank you for coming here. Thank you for stopping by. So the difference is the Wagner Tuning, the company, we are a developer and a manufacturer. So we are making a lot of developing and for airflow simulation and stuff.
So we can provide the best intercooling system specifically for each car. So this is something we use or we do in the daily business because we don't use a generic core. Everything is really specific for the application you want to install the intercooler. So this is something maybe you can come a little bit closer here, take a look. And this is a step design, we call it step design, with the huge volume. And for example, if you watch closely here into the inlet, you have an inner air shroud. This is something we found out in the simulations we do. We make a lot of simulation in-house in our department of developing, and to fill the whole core you need to do something like that, because then it's without that it makes no sense to have a huge volume with that. And this is something why the intercoolers work so properly compared to other systems who use maybe the same core sizes. So Yeah. the customers also can compare the core sizes, but they don't know what happened inside. So this is something we provide for the This is dealers. the exact point that I try to explain to our clients. Yeah. Maybe you see an intercooler that's when you put one on the side of the other, Yeah. maybe they are the same, but when you explain, when you tell what's the difference between them, we can understand really what's the difference between. Actually, we have done some dyno tests with Wagner Tuning intercoolers, Okay, cool. and from other brands, Yeah. and we have a result about 30% more Oh, great. efficiency on the Wagner Tuning intercoolers. Great. So thank you very much for your attention. Thank you for visiting. Thank you for stopping by. So I wish you a good time in Brazil with all your dealers and customers over there. So this is the guy for Wagner Tuning in Brazil, ladies and gentlemen. Thank you. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tá com moral com eles, hein? Por quê? Ele fala que você é o cara da Wagner. Ah, é? Orra, eu não sou nem... Ixi, e ó, não fui nem eu que falei, hein? Entendeu? Mas ele deve falar isso pra todo mundo que gravou com ele lá, né? Beleza, é que eu dei um chucrutes pra ele lá antes de começar a entrevista. Que bosta. Galera, então, bom, espero que vocês tenham entendido o que é intercooler. Se você não é inscrito no canal, pô, dá essa moralzinha aí agora que você tem um pouquinho mais de conhecimento aí sobre essa peça tão legal e mágica do mundo da preparação. Deixa um like pra gente, se inscreve no canal. Vou deixar uns vídeos aqui no fim, recomendados aí, pra você ver se você curte. E é isso, valeu, vejo você no próximo vídeo. Falou!